A paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados professores e alunos. Estamos falando diretamente dos estúdios da ADC TV para o mundo. E nesta feita estaremos aprendendo a lição número 9, que tem como título Promessa para Pais e Filhos. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando eu peguei essa lição na mão e eu li este versículo, me chamou a atenção essa palavra honra. Que essa palavra dentro do grego, eu traduzo ela como respeito, reverência. Então, o texto está dizendo que você tenha respeito, você tenha reverência com o teu pai e com a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Também nós devemos entender que essa honra, esse respeito, essa reverência, não é com a criança para o adulto. Nós teremos essa reverência e esse respeito com nossos pais em toda a nossa vida. Eu posso ser um ancião e meu pai muito mais ancião ainda, e eu terei o mesmo respeito quando eu era criança. É isto que o versículo está dizendo. Por quê? Porque o respeito que eu tenho aos meus pais, os meus progenitores, isso vai trazer para mim promessas de Deus. É isso que essa lição vai falar, é isso que o texto áureo estará trabalhando nesta lição. Por isso que a verdade prática, ela fala assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Eu gosto muito de observar a vida de Isaac, porque Isaac, ele nasceu com seus pais já velhos. E a Bíblia diz que ele sempre foi fiel ao pai e à mãe. Ao ponto que quando ele foi para ser sacrificado, ele levou a lenha para o pai. Ele subiu o monte carregando o peso. Ele colocou a lenha, preparou com o pai. E quando o pai fala que ele é o sacrifício, ele prontamente se deita no altar. Então vemos a obediência de Isaac com o pai. Nós vemos que quando a mãe falece, Isaac já tem os seus 40 anos. E o pai providencia uma esposa dentro da linhagem deles. E ele, obediente ao pai. Sem a mãe, agora é necessário meu filho casar. Então vê a relação de intimidade, de comunhão entre Abraão e seu filho Isaque. Isso tem que nos mostrar, claro, ainda que a gente vive outros tempos, nenhum pai vai achar a esposa para o filho, é o filho que acha a esposa para ele. A nossa cultura é diferente, mas o exemplo do respeito, do zelo, da comunhão familiar permeia ainda no nosso tempo. E famílias estruturadas, existe essa honra com o pai e a mãe que gera, como fala aqui no nosso texto áureo, uma promessa de Deus para as nossas vidas. Vamos então para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas
ao relacionamento entre pai e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos, em que os pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Então, adentrando dentro da nossa introdução, nós vemos que estamos vivendo um tempo de desafios, onde o ensino de casa muitas vezes é diferente do ensino dado em certas instituições. Hoje, muitos pais preferem colocar os seus filhos em certas instituições e não colocar em outras, devido a esta guerra nacional ideológica que nós vivemos. Existem lugares que certos profissionais liberais, eles querem embutir um outro ensinamento na cabeça dos nossos filhos. Mas nós não podemos esquecer que o mandamento bíblico, quem dá o ensino, não são esses profissionais. O ensinamento vem de casa, é o pai e a mãe. E para embutir o ensinamento na cabeça dos nossos filhos, nós precisamos de um bom relacionamento. Um bom relacionamento entre pais e filhos. E isto é o maior presente que nós podemos dar. Vivemos um tempo de muitos pais ausentes, que as crianças, desde os primeiros meses, os pais são obrigados a colocarem numa creche. Às vezes vivem mais nas mãos de professores do que na própria mão dos pais. Mas a educação, ela não pode ser terceirizada. A educação é um compromisso de pai, de mãe, e não tem presente que pague a ausência de um pai e de uma mãe. E que Deus possa abençoar a nossa aula de hoje. Então, o nosso primeiro tópico fala sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. A nossa síntese diz: os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. O nosso primeiro tópico que nós estaremos aprendendo nesta manhã tem como título o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Então, primeiro, pais e filhos. Então, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Eles são o nosso galardão, diz o Salmo número 127, né? Lá no versículo 4, né? Então, lá neste salmo, compara os filhos como flechas nas mãos do arqueiro. Por quê? Porque todo o processo educacional que nós daremos aos nossos filhos, nós estamos lançando eles. Então, o Salmo, ele nos trata isso, que eles são flechas. Então, isto é importante, nós estamos lançando nossos filhos diante da sociedade. E que nós possamos estarmos sendo bons pais, boas mães, para que os nossos filhos possam ser, sim, o fruto de orgulho para nós, quando assim eles se tornarem homens e mulheres.
Por causa desses filhos, os pais se tornam realizados e felizes. Mas eu sei que em muitos lares isso não tem acontecido. Em muitos lares, o sentimento de muitos pais é um sentimento de angústia e tristeza, porque muitos filhos penderam por outros caminhos, caminhos que não foram entregues por seus pais. Nós temos o grande problema das drogas, grandes problemas sociais que fizeram nossos filhos se perderem. Agora basta a oração, a busca por Deus, para que o Senhor faça uma grande obra na vida dos filhos. Mas enquanto eles estão nas suas mãos, prepara-os com uma mentalidade forte, convincente, que não sejam influenciados, mas que eles sejam influenciadores, influenciadores da causa de Cristo, da causa de Deus, que possam se tornar grandes homens e mulheres, profissionais liberais, empresários, que possam realmente, ser um motivo do sorriso e de orgulho para nossas vidas. E esta responsabilidade está nas mãos dos seus pais, que é eles que vão cultivar a fé. É eles que têm o compromisso de educar, mesmo num tempo tão difícil no qual nós estamos vivendo. Tempos do relativismo, tempo da pós-modernidade, tempos de ecumenismo, ou seja, um tempo caótico, mas é um tempo que Deus nos deu para lutarmos por nossos filhos e que eles possam fazer a diferença na geração deles. Um mandamento com promessa, ou seja, honrar pai e mãe, é um mandamento que traz bênção para a vida dos filhos. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer os seus pais. Com isso, as suas vidas serão bem conservadas. Vão viver mais um tempo bom sobre a terra. Tenho que voltar a falar. Quantas vidas foram ceifadas de uma forma precoce? Quantos lares que nós temos desestruturados? Quantas adolescentes que não escutaram a voz de seus pais e caíram na vida? Crianças que cresceram sem um pai dentro de casa. Crianças que cresceram sem a mãe por perto. O mundo está ao caos e o pecado tem avançado muito mais. Conheço gerações que foram ceifadas no mundo do crime. Meninas, meninos, adolescentes, que hoje já estão na sepultura, porque não tiveram a promessa de honrar pai e mãe. Estamos entendendo que esta promessa é condicional. Se eu obedeço, eu tenho a promessa. Se eu não obedeço, eu não tenho a promessa. Então a bênção dos filhos está na medida que eles honram o seu pai e a sua mãe. Mandamentos e bênçãos para os pais. Os filhos devem honrar os pais e esses não devem provocar a ira dos filhos. Entenda, os filhos têm que honrar, mas o pai não deve provocar.
Então existem normas, regras bíblicas para o pai e a mãe. Como nós falamos aqui, existem crianças que cresceram sem o exemplo. Existem comunidades que essas crianças são colocadas à mercê. Crianças que são espancadas. Crianças, quem sabe, violentadas. Só os profissionais na área da assistência social, para nos explicarmos a vida real em muitos lares. E esse mandamento bíblico daí cai aqui. Pais que provocam a ira dos filhos. Isso não dá bem. Não vai para um bom lugar. Os pais se destroem e destroem a vida dos filhos. Mas maranata ao Senhor Jesus. Que a igreja, ela é alicerçada nas Escrituras. Aonde nós recebemos, todos os dias, pessoas de todas as classes sociais dizendo: nós queremos aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E essas vidas são transformadas. Do choro nasce a alegria, o sorriso. Onde pastores estão se doando para colocar esses lares no caminho estreito do Senhor. Porque o caminho largo leva à perdição, à morte, à miséria. Mas o caminho estreito leva para a glória de Deus, para o céu. Nos promete uma vida de paz, abençoada nessa terra. É por isso que esse mandamento coloca mandamentos para os próprios pais. E o desafio de muitos pais é desenvolver paciência e cuidado para lidar com os filhos. Entenda, pai, entenda, mãe, criar filhos é com amor e disciplina. Olha o que diz o Salmo 128, que é o Salmo matrimonial. E ele fala: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Um homem que é homem, ele tem liderança, ele não é liderado. Ele tem liderança dentro do seu lar. O seu lar é um cantinho de paz, onde a sua esposa é feliz ao lado dele. Criam os seus filhos correm ao redor da mesa com felicidade. Esses são os meus votos para a tua casa. Uma casa com harmonia e comunhão e a disciplina do Senhor. Temos sim que valorizarmos a nossa casa, porque a nossa casa é bênção de Deus. O segundo tópico, nós temos os cuidados dos pais com os filhos. A síntese, os pais também têm responsabilidade com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Então, cultivando o ensino da palavra de Deus. Uma das grandes responsabilidades em cultivar a fé e o ensino da palavra de Deus no coração de nossa família. Nós estamos dando valores, colocando, diz a lição aqui, a formação espiritual,
moral e emocional, social para os nossos filhos. Social é como que ele se relaciona com as outras pessoas. Emocionalmente forte. Quantas pessoas desequilibradas que nós temos hoje na sociedade? Muitas. Estamos vivendo um tempo com muitas pessoas com enfermidades emocionais. O ensino da palavra de Deus fortalece a moralidade. Os nossos filhos são ensinados a ter moral. Ele não vai pegar a borracha do coleguinha, porque ele sabe que aquela borracha não é dele. O pai não pode passar a mão na cabeça e dizer: isso, filho, fica com a borracha. Não, é em casa que a gente ensina valores. Nossos filhos vão tratar bem a sua namorada, porque em casa ele foi ensinado que o homem tem que tratar bem as mulheres. As nossas filhas terão respeito com seus maridos, porque em casa ela aprendeu como uma esposa deve se comportar. Diferente de muitos lares que não receberam esta base, até lares evangélicos, triste falar, aonde a educação foi trocada por uma tela para não incomodar os filhos, deixa-se entretendo. Não é assim que se educa filho. Filho tem que ser educado. Filho tem que ser ensinado. E esta responsabilidade cabe aos pais. Cultivar, encorajar nossos filhos. E um lar bem estruturado vai nos mostrar uma igreja bem estruturada. Às vezes eu converso com os nossos recepcionistas, que às vezes tem crianças que não sabem se comportar numa igreja. E se não sabe se comportar na igreja, que é um local de culto, imagina em outros ambientes. E o pior é, os pais ainda apoiam tal atitude. Isso nos mostra que muitas vezes nós falhamos em como criar nossos filhos. E a lição de escola bíblica dominical, querido professor, ela adentra para que nós possamos aproveitar a nossa aula. Não sei se aí na sua lição é no domingo, se é dia de semana, mas aproveite a lição bíblica para ajudar muitos pais com seus filhos. Então, a nossa casa, ela tem que ter prioridades. E segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso primeiro o obreiro cuidar da sua família, da sua casa. A casa do obreiro tem que ser o exemplo para a igreja. Aqui a lição nos diz, ainda que isto se aplique aos obreiros, o público-alvo é geral. Lembram-se que o livro de Apocalipse fala que a igreja é um corpo sacerdotal. Todos são chamados como sacerdote de Deus. Todos são chamados para a grande comissão. Todos são chamados
para realizar algo puro e santo para Deus. E existe uma hierarquia de prioridades em nosso lar. Entre elas, primeiro, o cônjuge, segundo, os filhos, terceiro, a igreja. Quando a família é bem cuidada, teremos uma igreja muito bem assistida. A disciplina e o estímulo aos filhos. Os pais têm responsabilidade de disciplinar os seus filhos. A palavra hebraica disciplina, ela vem de uma palavra chamada mussar. Mussar quer dizer aquele que aparece do Antigo Testamento. Principalmente essa palavra, ela está muito no livro de Provérbios e está associada a orientar moralmente e fazer a correção. Isto é disciplina. A disciplina não pode ser retirada de dentro do teu lar. A disciplina é importantíssima para ser aplicada aos filhos, voltando em forma de orientação e em forma de correção. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo exemplo. Não adianta também o pai querer disciplinar quando ele não é o exemplo. A disciplina se faz com exemplo. E para gerar obediência, gerar honra, gerar responsabilidade nos filhos, precisamos ter exemplo. Se por um lado deve ter disciplina, por outro lado também, nos nossos filhos, eles têm que saber receber elogio, afago, demonstração de carinho pelos filhos. Isso vai gerar confiança, segurança no próprio relacionamento familiar. No nosso terceiro tópico, bênçãos, pais e filhos. Bênção para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. E nós vemos essas promessas, por exemplo, no derramamento do Espírito Santo. Lembram-se a profecia do profeta Joel? Nossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas para ter o derramamento do Espírito em nossos filhos, a disciplina tem que estar dentro do lar. Logo, eles se tornarão nossos filhos crentes em Jesus. Não só filho de crente. Eles terão a fé própria. Esta obediência que vai gerar essa fé própria, levarão eles a receber a promessa do Espírito Santo. O apóstolo Pedro também profetizou sobre os nossos filhos e nossas filhas. Nesse sentido, a imenso derramamento do Espírito Santo também atinge nossos filhos, pela medida que os nossos filhos desfrutem a presença de Deus. Família é o lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente deles terem as experiências de Deus. Devem estabelecer uma vida de compromisso de Deus. Isso traz promessas de Deus para dentro de casa. Que os nossos filhos possam ter
a liberdade de se expressarem, falarem das suas lutas, das suas dificuldades. Amados, infelizmente, muitas vezes, nossos filhos procuram conselhos de outros lugares ruins, porque os pais não têm maturidade de ouvir os questionamentos dos filhos. Pense que a tua filha de 10, 11 anos, ela está entrando na puberdade. Tu pode olhar ela como a tua menininha, mas o corpo dela está em transformação, e aqui também. Ela quer encontrar na mãe uma pessoa confiável para que ela possa questionar e a mãe possa aconselhar. Lute pelo teu ambiente dentro do teu lar. A mesma coisa são os meninos. Que ele não venha achar guarida nas mãos de um traficante, mas que ele venha achar guarida na pessoa do pai. Que ele possa se abrir para o pai. Que o teu lar possa eles acharem liberdade. E receba essa bênção, pai e mãe, em nome de Jesus para a tua vida. Porque a escola bíblica dominical é lugar que a palavra de Deus nos fundamenta, coloca a raiz. E o avivamento nunca começará por um outro caminho. O avivamento começa na escola bíblica dominical. Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente em família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, infância, adolescência e juventude. Lembram-se, a tua disciplina está gerando um adulto forte emocionalmente, forte psicologicamente, forte moralmente. Vamos para a nossa conclusão? A vontade do Altíssimo é que as suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los. Quando mais precisarem, Deus é zeloso com a nossa família. Quero agradecer você que esteve junto conosco em nosso canal da ADC Criciúma. Nosso pastor presidente, pastor Roberto Weiler, manda um abraço e continue conosco até a próxima lição. Deus abençoe.